Então, vamos silenciar nossos pensamentos, agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui nesse planeta maravilhoso, crescendo, trocando experiências, aprendendo, ensinando. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por mais uma semana que se passou. Obrigado ao anjo de guarda, esse espírito amigo, paciente, que nos auxilia na nossa jornada. Obrigado pelas oportunidades de experiências que nos ajudam a crescer. Obrigado por essa casa espírita que nos tem a oportunidade de aprendizado. Obrigado a todos os amigos que convivem conosco. Ilumine a cada um de nós nesse planeta, encarnados, desencarnados, que possamos encarar os desafios da nossa jornada com paciência, com designação, com amor no coração. E que os bons amigos intuam a todos nós para compreender a lição desta noite. E graças a Deus. Abriu o Evangelho, Ângela? Abriu no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, e a lição é reconciliar-se com os adversários. Muito bem. É uma lição importante. E a voz de hoje, ela tá boa agora. É mesmo? Melhorou pra caramba. É porque eu já faltei na semana anterior, não tinha ouvido lá só a voz, olha, tá vendo? Tá vendo? Mas vai melhorando, vai melhorando. Já tá bem melhor. Mas ainda tá com a rachada. Não dá pra cantar uma ópera, né? Mas já tá melhor. Bom, a gente na última semana começou a falar sobre a biografia de uma médium. Então, a gente está falando sobre a Regina. Na verdade, o nome dela nessa última encarnação não foi Regina, mas é um pseudônimo que o autor deu, Regina. E está falando das experiências delas, as experiências mediúnicas, né? Então, ela tem várias sensibilidades, várias mediunidades, desde muito nova. Só que ela não é espírita, ela é católica, e ela não compreende bem esses fenômenos. Então, ela vai para o analista, apesar de ser espírita, a trata de maneira bem rígida, segundo a psicanálise, não mistura as duas coisas, né? Então, por exemplo, o Rossandro, ele é psicólogo e ele é espírita. Então, imagino quando ele vai tratar alguém, ele junte as duas, né? A área, experiência dele da psicologia e a experiência dele da doutrina espírita, porque as coisas não são conflitantes, são conhecimentos que se somam. Então, se você somar os dois conhecimentos, você consegue ajudar melhor a pessoa do que só usando uma parte deles. E tudo que eles estão relatando do psicanalista, em cima da Regina, ele ignora totalmente a doutrina espírita e fica focado só na parte científica. Então, hoje a gente vai continuar falando da biografia da médium, falando de vozes. Escuta vozes. O Celso leu a semana passada, então o revezamento vai para o Sandro. Sandro, você lê hoje? Tudo bem.
6, vozes. Coube não, aqui não está cabendo. Dá para ler nesse tamanho aí? Dá de boa, tá bem. Vozes. Intensificaram-se na adolescência os fenômenos insólitos. Regina não sabia ainda como distinguir os fatos anímicos dos mediúnicos, ou seja, separar os que eram produzidos pelo seu próprio psiquismo, como recordações dramatizadas do passado, ou flashes de intuição, como aqueles em que se dissera ao analista que ele não tinha irmã e que sofrera um acidente em sua juventude, dos fenômenos nitidamente espíritas, como o da aparição de uma enfermeira ou médica que viera para impedir que ela fosse hipnotizada. Na verdade, ela nem sabia o que era mediunidade. Aquilo eram coisas que aconteciam com ela, nada mais. Persistiam, contudo, as angústias e indefinidas saudades, a sensação de perda e de desalento. Havia nela um grande desejo de morrer, embora rejeitasse sumariamente a ideia de suicídio. Morrer, seu modo de entender, seria voltar para algum lugar desconhecido, mas onde sabia ter sido feliz, ou pelo menos mais feliz do que agora. Uma das saudades era identificável, a de um amor que ela sabia que tinha e estava em algum lugar desconhecido, mas não menos real. Com frequência, essas crises existenciais desaguavam em inexplicáveis choradeiras e desesperos, e ela chegava a ficar acamada e febril por alguns dias. Como explicar e entender aquela confusão mental? Por mais que buscasse o silêncio da meditação, não conseguia as respostas que desejava. E, no entanto, alguém devia tê-las. Não era possível que não houvesse explicação para toda aquela problemática. Nos seus silêncios, conversava também com Deus, desejosa de saber o porquê de tudo aquilo. Se Deus realmente existia, e disso ela tinha convicção, então estava sendo injusto com ela. Embora imperfeita, como se reconhecia, levava uma existência honesta, de lutas, dentro de um austero comportamento moral, evitando prejudicar quem quer que fosse, sem desejar mal a ninguém, sem invejas ou agressividade. O catolicismo, que praticava naquele tempo, sem convicção, aliás, respondia com dogmas inaceitáveis e uma doutrina feita de crenças, não de conceitos racionais. Aconteceu então o inesperado. Nos períodos reservados à meditação e ao repouso, à tarde, começou a ouvir uma voz masculina, muito tranquila, que parecia responder às suas indagações mentais. Pela primeira vez, ouviu algo a respeito de reencarnação. A voz não mencionara especificamente essa palavra, mas explicou que, ao nascer, todos nós trazemos uma programação a cumprir, um planejamento a realizar e que nem sempre levamos a bom termo essa programação. Quando isso acontece, é necessário voltar para completar a tarefa. Quanto às queixas acerca da justiça divina, explicava a voz que nós passamos exatamente pelas dificuldades porque temos de passar devido a erros anteriores, ou por não havermos realizado o que trouxemos planejado. Isto sim fazia sentido, e ela não teve dificuldade em aceitar como válidas as informações. Acabou, portanto, por admitir: bem, se é assim, então está tudo certo. Decorrido mais algum tempo, passou a encontrar-se com esse espírito durante o sono. Ele lhe mostrava cenas e quadros, como que em resposta ilustrada a certas perguntas mais complexas.
Ela sabia que havia ali, a seu lado, no sonho, uma pessoa, mas não lhe conseguia ver o rosto. Ou será que se esquecia das suas feições ao despertar? E outra coisa, ele não se identificava com o nome. Quando ela lhe perguntou, certa vez, ele limitou-se a dizer: "E é um nome. O nome não importa. Sou seu amigo." Ela entendeu que deveria respeitar seu anonimato e nunca mais o questionou nesse sentido. O importante eram os ensinamentos que ele lhe ministrava, sempre com a mesma serenidade e segurança. Paddington adverte que os guias experimentados não costumam realmente identificar-se. Se foram personalidades importantes na Terra, os médiums poderiam ficar intoleravelmente vaidosos. Se, por outro lado, tenham sido pessoas obscuras, o médium pode ficar decepcionado. Em nenhuma das hipóteses há qualquer vantagem ou influência positiva sobre o trabalho que se pretende levar a termo. Regina habituou-se aos encontros à tarde. Nesse ínterim, meditava sobre as coisas que ele lhe dizia e preparava perguntas sobre aspectos mais obscuros ou sobre novas dúvidas suscitadas. A voz continuava a esclarecê-la pacientemente e confortava nas suas dores. E ela começou a viver, afinal, um período de maior calma íntima. Já há algum tempo, ouvi a voz nos colóquios do da tarde, quando ela mencionou ao analista. Apesar de espírita convicto e até médium de efeitos físicos, como ela soube mais tarde, ele se manteve firme na sua postura técnica, declarando que, provavelmente, era o seu próprio inconsciente que a moça ouvia. Inconsciente? Fala? Como seria isso possível, no entanto, se a voz lhe dizia coisas desconhecidas e, às vezes, até contrárias ao seu modo de entender? Por outro lado, a voz tinha características próprias, entonações peculiares e adotava uma técnica expositiva, cujo mecanismo ela não entendia, como a da projeção de imagens e cenas vivas. Em suma, tinha uma personalidade, aquela voz estava obviamente ligada a uma individualidade autônoma, diversa da dela, com um acervo de conhecimentos muito acima do seu, serenidade e equilíbrio, que ela estava longe de possuir. Convicta, portanto, de que não se tratava de uma alucinação auditiva ou de uma sonorização ilusória de seus próprios pensamentos, Regina decidiu não mais mencionar o fenômeno ao analista. Mesmo porque, se permitir, vai me permitir aqui, eu vou interromper. Esse analista é chato, hein? Pela madrugada, qual é que. Não, vai entrar na conta desse cara, não é possível. Mesmo porque, se permitisse que ele a orientasse, segundo os parâmetros de sua ciência, por mais respeitáveis que fossem, ela acabaria ficando sem seu conselheiro invisível, que lhe seria desastroso. E ela continuava sem vê-lo, objetivamente. Na linguagem do analista, a alucinação continuava auditiva e se recusava a apresentar-se visualmente. Certa vez lhe mostrou uma cena para ilustrar uma conversa anterior, ainda sobre aspectos específicos da justiça divina, problema que ela estava decidida a explorar até onde e quando fosse possível. Ela via um grande buraco no chão, de onde saíam pessoas. Imaginou que fossem mortos, que, em seguida, entravam numa fila. Todos tinham nas mãos uma lista, como alguém que vai prestar contas e leva suas anotações. Algumas listas eram pequenas, outras arrastavam pelo chão de tão longas. O ser ao lado de Regina dizia-lhe que, de fato, era uma prestação de contas. Não lhe ficou perfeitamente claro, contudo, se estavam chegando da desencarnação ou se preparando para a reencarnação. Havia alguns maltrapilhos, mutilados,
sujos e outros de aparência menos aflitiva. A voz explicou: como você vê, todos têm de prestar contas. Os que estão rasgados trazem ainda muito ódio no coração. Os colóquios com essa entidade foram uma bênção que ela soube valorizar. Não que o tratasse como um guru infalível, pois tinha por hábito passar suas observações pela sua própria análise racional, atitude que ele próprio estimulava. Mas os novos conhecimentos que vinha adquirindo amenizaram-lhe bastante as crises íntimas, ainda que persistissem seus problemas e dificuldades. Ela ainda experimentava aquela indefinível sensação de angústia e sua mente parecia uma usina viva de perguntas e questionamentos. De vez que pergunta puxa pergunta. Então, ela tinha a mediunidade auditiva, ela escutava os espíritos. Ela tinha, então, provavelmente esse era o anjo de guarda dela, o mentor dela, e preparou para a vida mediúnica. Ela, ela, ela conversava com um analista, que também era espírita, e também era médium de efeitos físicos. O fato da pessoa ser o analista, médium, a Regina, médium, significa que eles são seres melhores ou piores, mais adiantados ou mais atrasados? Não. Mediunidade não quer dizer que a pessoa é melhor ou pior. Na verdade, mediunidade, a gente pede para vir, com a mediunidade e promete, ó, eu vou vir com a mediunidade, eu vou usar a mediunidade de maneira correta. Vou usar em benefício do próximo. Eu vou usar a mediunidade para ajudar outras pessoas. Eu vou trabalhar santamente a mediunidade. E às vezes as pessoas vêm aqui e simplesmente foge da mediunidade, algo que a gente promete antes de reencarnar. No começo do texto, ele fala sobre animismo e mediunidade. Nesse livro, ele vai discorrer bastante sobre isso. Tem um capítulo aí que fala bem claro da parte anímica, a parte mediúnica, que muitos espíritas entendem erroneamente o que é o animismo e condena totalmente o animismo. Então, o animismo é uma parte nossa. Então, eu posso falar de uma vida anterior, minha. Às vezes, um médium, no início do seu desenvolvimento, ele senta na mesa e começa a falar de problemas, começa a falar, não sei o que lá, os conflitos, os problemas, e vai, vai, vai. E, às vezes, esses conflitos, esses problemas, são do próprio médium. Às vezes, ele, numa reunião mediúnica, ele se desdobra e lembra dos conflitos de uma vida anterior. E ele começa a falar com uma outra personalidade, com outro nome, e, na verdade, é o próprio médium falando com as lembranças dele de uma vida anterior, ou seja, um fenômeno puramente anímico. Aí, o que você faz com esse médium? Bate nele? Chicote nele? Né? Dá advertência? Não. Você conversa, né? Como se estivesse conversando se fosse um fenômeno puramente mediúnico. Porque se o médium se desdobra e acaba relatando problemas
conflitos de outras vidas, para ele trabalhar mediunicamente, primeiro ele precisa resolver os conflitos dele. Então, você conversa lá, doutrina o médium sem espírito, e quando ele estiver equilibrado, ele aí sim vai trabalhar a mediunidade dele. Então, tem uma história, que eu não lembro exatamente qual o nome da personalidade, mas ele é o médium, ele, na comunicação mediúnica, ele identificava a doença de uma pessoa, você fala, você tem problema no fígado, toma esse remédio ou essa erva, aí vinha um outro, você tem um problema no baço, toma essa medicação e vai em frente. Está problema no coração, toma isso e vai. Então, durante muitas e muitas reuniões, ele ia, identificava a doença e depois prescrevia o remédio. Aí, num dia, ele falou, você está com um problema de circulação na sua perna. Tudo bem, ok, eu entendi. Estou com problema de circulação. E qual remédio? Não sei. Como assim? Não, é que o espírito doutor não veio hoje. Ou seja, a identificação da doença, o problema em si, ele conseguia fazer ele sozinho. Ele era uma pessoa simples, sem estudos nessa vida, mas em transe mediúnico, ele acessava as memórias de outras vidas. E nesse transe, nesse desdobramento do espírito, ele conseguia identificar o problema de cada pessoa. Só que ele conseguia identificar, mas não sabia o remédio que dava. Então, a identificação da doença era um fenômeno anímico. E a prescrição do remédio era um fenômeno mediúnico. Então, tinha as duas coisas. Então, o animismo faz parte do fenômeno mediúnico. A gente não tem que condenar a pessoa, porque isso faz parte. A gente tem que entender como é que funciona e não condenar ninguém. Então, a gente percebe que aqui tem toda uma conversa, né, dela com o anjo de guarda para orientá-la. A gente percebe que o analista, apesar de frequentar uma casa espírita, apesar de ser médium de efeitos físicos, pelo jeito, ele trabalhava só a parte mediúnica e não se aprofundava no conhecimento, não se aprofundava, dá essa impressão, não se aprofundava na doutrina. Então, ele era médium, trabalhava, mas não estudava sobre o assunto. É a impressão que passa do que ele fez com a Regina. Então, quando a gente é levado para dentro de uma casa espírita, levado para dentro do espiritismo, a gente, para desenvolver a mediunidade, a gente tem que estudar cada vez mais e se aprimorar. Então, tem gente que, eu trabalho a minha mediunidade há 20 anos e ela não evolui. Lógico que não evolui. Primeiro, você não estuda. Depois, você não se aperfeiçoa moralmente. Quando a gente estuda e se aperfeiçoa moralmente, a mediunidade vai evoluindo junto. Mas se eu só vou lá e dou um chacoalhão na mesa só, minha mediunidade não vai evoluir nunca. Talvez seja o caso desse analista. Talvez ele frequentasse alguma casa, trabalhasse, seja médium de efeitos físicos, mas
pelo jeito, não entendia muito da doutrina. E, professor, como fica quando a pessoa tem mediunidade? Ela tem mediunidade desde a infância. Ela já é uma pessoa idosa e nunca trabalhou com mediunidade, tem medo de espírito e tem companhias espirituais. Como é que a gente ajuda? Como orienta? Não tem muito o que se fazer, né? Bom, a gente percebe como que o anjo de guarda da Regina se comportou. Primeiro, ele não se identificou. Porque ele não queria falar, eu sou fulano de tal. Ele não queria, né, esfregar na cara de ninguém quem ele era. Depois, ele foi ensinando a pessoa, ensinando a Regina, à medida que a Regina foi se abrindo. A Regina foi procurando. Ele não foi forçando a Regina a aceitar nada. A Regina, por exemplo, ela continuou indo no analista. Ele poderia falar, não precisa do analista, não. O analista é meia boca, nem vai lá. Não. Ela continuou indo no analista e depois, com o tempo passando, falou, ó, o analista me ajudou em tal coisa e outras coisas não ajudou. Essa parte mediúnica, eu nem vou falar nada para ele porque ele não entende. Então, eu não vou... Essa parte de vozes, de coisas, melhor nem falar para ele porque ele não está entendendo. Essa voz que eu escuto sabe muito mais do que o analista. E, de novo, né, ela analisava as coisas. Ela formulava perguntas, a voz respondia e ela raciocinava no que escutava. É o que a gente tem que fazer. Tudo que a gente lê, tudo que a gente escuta, a gente tem que refletir. Não pode aceitar as coisas cegamente. Porque uma pessoa, um livro, uma palestra, pode ter erros. E quando a gente raciocina, se aquilo for verdade, quando a gente absorve, fica muito mais firme na gente do que simplesmente a gente escutar e aceitar. Então, eu analiso, isso aqui é assim, 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 e assim, você entende as coisas. Aí, quando você entende, você grava as coisas. É a mesma coisa, por exemplo, quando eu estudei muitas coisas ao longo da vida. E, às vezes, tem algumas fórmulas químicas, físicas, que eu não lembro mais a fórmula. Mas eu lembro, eu tenho o conceito do que a fórmula faz. Eu tenho o conceito das unidades que a fórmula faz. Então, eu não lembro a fórmula, mas eu vou pensando, raciocinando, e como eu entendi lá para trás qual era a função e quais as unidades da fórmula, eu consigo remontar a fórmula. Porque eu não decorei aquele conceito, eu entendi o conceito. A mesma coisa é aqui. Quando a gente entende como funcionam as leis de Deus, fica gravado na gente. E a gente consegue também passar isso para frente. Se a gente vê, entende superficialmente e não sedimenta na gente, aí uma pessoa fala qualquer coisa, a gente já fica na dúvida. Pô, será que eu tinha certeza? Agora eu estou na dúvida. Não sei se eu respondi a sua pergunta, porque eu não escutei ela totalmente, não. Porque aqui tem um cachorrinho novo que eu peguei e estava latindo muito. Certo.
Oi, Oi. alguém? Ah, acho que era o Celso. Aí do animismo, né? Posso falar? Está tudo parado, ninguém fala. Sim, pode falar. Só que a internet... Dá para atender esse negócio do animismo mesmo, a interferência, né? Porque basicamente a gente pensa que é só uma comunicação melhor, uma de se A sua apresentar, de internet está falar, até pode estar cortando. interferindo na eu não sei, eu acho que a minha conexão não deve estar boa aqui, não deve estar. Melhorou? Melhorou? Pode ir falando aí, vamos ver, vamos ver. Então, mas, por exemplo, no caso da vidência e da audiência, que toda comunicação, porque o médium mesmo, ele é um intermediário de uma mensagem da espiritualidade, né? Agora, se o médium está participando de uma vidência, ele está vendo lá uma cena qualquer que não está transmitindo mensagem só para ele aprender, é o aprendizado dele, né? Ele não está transmitindo isso do mar, isso daí é uma questão dele mesmo, em que um fenômeno extrasensorial, né? Porque a mediunidade mesmo é chamada de mediunidade quando há uma mensagem que você está trazendo, né? E aí é que se baseia lá, eu estou vendo um espírito assim assado com essa cor e ele está dizendo algo, né? Eu estou transmitindo o que ele está dizendo porque eu ouvi, eu vi, eu explico como é que ele é. Aí sim, aí é uma mediunidade. Agora você no dia a dia, como o Divaldo lá, ele via os espíritos andando na rua e tal. Isso é um fenômeno anímico mesmo, porque ele tem o dom extrasensorial, né? Então, essa é uma distinção que a gente deve fazer também, né? Por exemplo, a Regina, ela estava, né? Ela estava ouvindo um conselho do espírito. Isso é mediunidade, ele estava transmitindo uma mensagem, né? Mas tinha vezes que ela via lá o passado dela, não sei o quê, enxergava. Aí é anímico, puramente, né? Tem essa questão assim de interpretação muitas vezes, né? Mas sem dúvida ela tem a gente fala de uma mediunidade, mas ela tem um dom extrasensorial. Então, Muito o bem. livro Celso, voador. deu para entender o que você quis falar, mas muitas vezes o som continuou, Perdão. mas a imagem travou, né? Mas deu para entender, sim. 'Continuando. 7. O livro voador. Certo dia em que estivera particularmente angustiada, voltara a pensar na morte, não como solução provocada, mas desejável. O dia fora longo, difícil e cansativo. Na visita daquela noite, seu amigo invisível lhe disse, enigmático: fique tranquila. Amanhã chegará às suas mãos algo que lhe dará todas as respostas que você deseja. Durma em paz agora. Confie. Ela adormeceu, mesmo porque estava exausta das tarefas do dia e do pranto amargo. Era um sábado. No domingo, como às vezes fazia, foi à casa de uma das irmãs, onde passava o dia. Usualmente iam todos repousar após o almoço. O calor era intenso naquela época e não tinham disposição para nada após a refeição.
senão para dormir. Naquela tarde, porém, seu cunhado entendeu de convidar a esposa e a cunhada para arrumar uns livros que haviam sido trazidos num caixote da casa anterior. Haviam se mudado há pouco tempo. Regina e a irmã protestaram energicamente. Que absurdo! Com esse calor, logo hoje. Mas ele se mostrou irredutível. Era preciso fazer a arrumação, mesmo com algum sacrifício. As moças seguiram-no resignadamente para a garagem, embora com direito a justos resmungos. Sentiram, talvez, que seria injusto deixá-lo trabalhar sozinho. Como dono da enchente, ele se sentou junto ao caixote de livros, a mulher ao lado e a cunhada mais adiante. Ele ia retirando os volumes e passando para elas. Os examinavam sumariamente para uma classificação preliminar. Estavam ali já há algum tempo, quando um livro soltou-se das mãos dele e aterrissou no colo de Regina, que reclamou: "Poxa, irmão, cuidado aí, tá?" Como caíra aberto, ela teve a curiosidade de correr os olhos pelo texto para ver do que tratava o livro voador. Achou interessante o que leu. Virou o livro para ver o título. O que é Espiritismo? Muito interessante. Não é que encontrar ali algumas das suas próprias dúvidas com esclarecimentos simples e objetivos? E quem é esse livro? Perguntou. Por quê? Você gostou? É, gostei. Então é seu. Não sei a quem pertence e nem sei por que veio parar aqui em casa. Não é preciso dizer que o cunhado de Regina mostrou-se subitamente desinteressado de dar prosseguimento à tarefa. Teve um súbito ataque de bom senso e admitiu que o melhor era mesmo parar com aquele serviço. Foi uma tolice insistir com vocês para virem para cá com este calor. Vamos descansar. Os livros foram rapidamente recolocados nos caixotes e os três voltaram para o interior da casa. Só que Regina não conseguiu dormir, não largou mais do livro, logo devorado com sofreguidão. Somente à noitinha, já de volta à sua casa, é que lhe ocorreu subitamente que o livro materializava a promessa de seu amigo espiritual na noite anterior. Mentalmente, ela lhe agradeceu com ternura e gratidão. O livro indicava, como leitura subsequente, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e outros, todos publicados pela Federação Espírita Brasileira. No dia seguinte, Regina passou pela livraria da FEB, na Avenida Passos, e adquiriu 2 das obras indicadas, e leu-as com a mesma febril sofreguidão de quem, afinal, encontrou exposta de maneira ordenada toda a complexa rede de informações de que necessitava para começar a entender melhor os mecanismos da vida. Em um mundo novo que se abria diante de seus olhos, o Livro dos Espíritos, especialmente, foi como um reencontro com a verdade. No fundo, parece que ela já sabia que aquele livro estava à sua espera. Ela sabia que ele existia. Tudo estava lá, de maneira lógica, simples, compreensível, racional. Aquele Deus, sim, ela podia aceitar, pois não era injusto. A dor não era uma punição, como ela pensava, mas um remédio para a alma doente de tanto errar. Sintomaticamente, deixou de ouvir a voz durante o tempo dedicado à leitura dos livros básicos. Teria perdido o amigo, dono da voz consoladora, conhecedor de tantos enigmas da vida? Não, disse ele quando voltou. Apenas dera-lhe tempo para ler e meditar sobre as novas ideias que estava absorvendo. Na verdade, ele nunca mais a deixou. Não que viesse com a mesma assiduidade de antes. Disse-lhe, certa vez, que tinha muitas ocupações e responsabilidades, mas nunca deixou de assisti-la e ampará-la nos momentos mais críticos, sempre solícito, simples, sem atitudes para impressionar, como uma palavra de esclarecimento, estímulo e orientação.
Explicou-lhe ainda que agora ela dispunha de melhores conhecimentos e, além do mais, ele não podia interferir em seu livre-arbítrio, dado que, como todos nós, ela precisava assumir as responsabilidades pelos seus atos e conquistar o mérito dos seus acertos. Esse discretíssimo amigo espiritual foi mais uma presença que uma pessoa concreta. Cerca de 20 anos depois, ela diria que só ouviu 4 vezes. A primeira, no início, logo após a leitura dos livros de Kardec. Regina descreve-o como uma pessoa de elevada estatura e esguia. Apresentava-se vestido com uma túnica singela, meio evasê, abotoada na frente. Quando viu pela primeira vez, ele trazia um livro nas mãos. É o meu instrumento de trabalho, explicou ele. Era um exemplar do Evangelho. Ele, e também outra entidade muito querida que mais tarde se manifestaria a ela, somente correm nos momentos de crise excepcionalmente aguda ou quando decidem tomar a iniciativa para comunicar-lhe algo decisivo em relação à sua programação espiritual. Em tais casos, ela sente abrir-se um canal que conduz a um caminho luminoso que passa por uma espécie de túnel. É por ali que vem o pensamento deles. Quando um deles vem visitá-la, é por ali que o vê chegar e regressar. Regina os considera amores muitos queridos de várias e remotas existências e que, adiantando-se na trilha evolutiva, estão sempre atentos, velando por ela nos elevados planos em que vive. Sem que todos os seus problemas estivessem resolvidos, por um passe de mágica, estava agora mais esclarecida acerca deles, bem como dos fenômenos que continuavam a ocorrer. Sabia ela agora que se chamava mediunidade ao conjunto de suas faculdades e que cada uma delas tinha sua classificação no quadro geral e uma função específica. Isso queria dizer também que, sendo médium, ela viera incumbida de uma tarefa e precisava desempenhá-la a contento. Queria dizer, um dia, numa daquelas dramáticas prestações de contas, se não atendesse aos compromissos que certamente assumira, mas por onde começar? A quem recorrer? É o que veremos a seguir. Então, todos nós temos a nossa programação. Todos nós temos um espírito amigo que nos ajuda, nos orienta e nos conduz. Todos nós temos a intuição. Ela tem a intuição através da mediunidade. Nós temos a nossa intuição que vem através dos nossos pensamentos, através dos sonhos, através das conversas quando a gente dorme. A gente também tem essas intuições. E a gente se programou, a gente prometeu, ó, eu vou reencarnar e vou fazer isso. E a gente fala, ó, se eu não tiver fazendo a coisa certa, vê se me ajuda a seguir o caminho certo. Ela também tem isso daí, só que a mediunidade da Regina é mais ostensiva. E tem vários tipos de mediunidade. Mas como ela tem toda essa ajuda desse espírito, a gente também tem ajuda do nosso anjo de guarda. Então, as coisas vão acontecendo. Então, no caso dela, caiu o livro no colo. E através do livro no colo, ela olhou e foi aprender. Então, todo mundo aqui conhece o livro O que é o Espiritismo? Porque o Espiritismo é um livro fininho,
que tem um resumão da doutrina espírita. Então, para alguém que queira conhecer rapidamente a doutrina espírita, porque o Espiritismo é um livro fantástico, porque ele é livro fino, em pouco tempo você lê o livro, e ele tem uma geral sobre a doutrina. Aí depois que você leu o que é o Espiritismo, aí você, não, eu quero agora me aprofundar. Aí você lê o livro dos Espíritos. E se a pessoa que não conhece nada vai ler o livro dos Espíritos, talvez ela desanime, porque o livro é grosso, tal, pá. Mas esse negócio, você lê o que é o Espiritismo, que ele é fino, de emanação geral. Ah, gostei, quero me aprofundar. Aí lê o livro dos Espíritos, e assim vai. Então, é uma forma de a gente crescendo, se aprofundando aos poucos. Então, o mentor dela vai permitindo que ela vá evoluindo no tempo dela, vai respeitando o livre-arbítrio dela. Então, ele ilumina, ele orienta, intui. Aí, ao momento que ela descobre o que é espiritismo, depois descobre o livro dos espíritos, ele deixa ela ler o livro e refletir sobre ele, para que depois eles possam até conversar, mas lê o livro. Então, ele aparentemente se afasta. Na verdade, não se afasta, né? Ela só não está ouvindo, né, como a voz que ela ouvia todas as tardes. Mas ele continua ajudando a Regina durante toda a vida. Oito. O susto e a primeira psicografia. Lembrou-se, nessa altura, de uma conhecida sua que se dizia espírita. Procurou-a para uma conversa e relatou-lhe o que se passava com ela. Após ouvi-la, a senhora lhe disse que tinha uma irmã, médium, que dirigia um centro. Se Regina quisesse, poderia pedir ao guia da irmã para conceder-lhe uma consulta e dizer-lhe como proceder. Sem nenhuma experiência de tais práticas e não tendo a quem mais recorrer no plano físico, Regina concordou com a proposta e aguardou com certa expectativa a consulta. No dia indicado, encontraram-se no local pré-estabelecido, sendo logo avisada pela sua companheira, algo desconcertada, que infelizmente não daria para fazer a consulta na residência da irmã, conforme ficara combinado. A outra tivera de ir ao centro para alguma tarefa inadiável e inesperada, e era lá que Regina seria atendida. Inexplicavelmente, a mudança de planos causou certa inquietação à consulente. Teria preferido a consulta particular, e não exporia mais do que o necessário. Não havia, contudo, como recuar, por isso seguiu em frente, a despeito de seus temores. O centro funcionava em bairro muito distante. Depois de longa viagem de ônibus, saltaram e seguiram por um caminho estreito ladeado de capim e arbustos. Crescia a inquietação de Regina. Algo não estava bem naquilo, mas ela atribuía tal sensação às reservas com as quais considerava a prática espírita em geral, sobre a qual ouvira comentários um tanto desairosos. Caminharam um bom trecho até chegar à casa onde funcionava a instituição. Sua companheira adiantou-se e entrou primeiro. Regina seguiu, mal transposta. À entrada, viu-se aturdida em frente a um enorme grupo de pessoas que se agitavam ritmadamente, em ambiente esfumaçado, no qual se misturava o odor acre do charuto e o dos defumadores. Os agitados bailarinos vestiam-se de branco. O ritmo dos instrumentos era ensurdecedor.
Mesmo assim, Regina ouviu nitidamente uma voz interior que lhe dizia imperiosa: vá embora, volte para casa imediatamente. Não havia tempo a perder. Como uma mola comandada por irresistível força, ela virou-se e saiu porta fora com toda a pressa de que era capaz, quase correndo. Sua companheira saiu-lhe no encalço, preocupada, gritando pelo seu nome, pedindo-lhe que parasse. Mesmo que o desejasse, ela não conseguia deter os passos e logo adiantou-se tanto que a mulher desistiu de detê-la ou de segui-la. O problema agora era encontrar o caminho certo entre os inúmeros atalhos mal traçados pelo meio do mato. Conseguiu, contudo, chegar, esbaforida, ao caminho principal. Na verdade, não sabe ao certo como conseguiu safar-se daquele labirinto. Quando deu acordo de si, estava já na estrada principal pela qual percorrera bom pedaço. Estaria sob controle mediúnico de alguma entidade amiga? É o que ela supõe. Ficou ali por algum tempo, até que surgiu um ônibus e ela o tomou de volta. Só então pôde fazer uma avaliação mais serena da situação. Sentia-se arrasada, desconcertada e com um sentimento de vergonha, e principalmente confusa. Estranha angústia invadiu-a e as lágrimas começaram a correr-lhe. Se, para ser médium, precisava fazer aquelas coisas, então ela não o queria ser. Chegou em casa ainda perturbada e confusa, sem saber o que fazer a seguir. Não tinha uma tarefa a realizar? Seria aquela a única maneira de desempenhá-la? Um pouco mais calma, lembrou-se de que afinal ela também era médium e que poderia tentar, naquela emergência. E era uma emergência, receber uma orientação de seus amigos espirituais. Estranho que não havia antes pensado nisso. Deixara-se, talvez, empolgar pela aparente segurança e experiência de sua conhecida, que se oferecera para levá-la à irmã, mesmo porque esta já era médium experiente e habituada, segundo parecia, ao trabalho de aconselhamento. Regina foi à estante, retirou de lá o livro dos médiuns e localizou a passagem em que Kardec transmite instruções sobre a maneira adequada de exercer a mediunidade psicográfica. Lá estava, sentar-se comodamente, fazer uma prece, segurar o lápis pousado levemente sobre o papel e aguardar. Assim foi feito. Na prece, procurou com o pensamento e a emoção aquele amigo especial, pedindo-lhe, se possível, uma orientação. Se ela era médium, queria servir, sentia-se honrada com o mandato e julgava chegada a hora de dar início ao trabalho. Mas por onde começar? Será que existia apenas aquela forma de exercício mediúnico que vira lá no centro do bairro distante? Era para lá que ela deveria ir, enfrentando todas as dificuldades que isso acarretava? Era lá que estaria posta a tarefa à sua espera? E que era aquilo, afinal, que lhe parecera tão diferente de tudo quanto lera a respeito? A prece ajudou-a a acalmar-se. Ficou ali, imóvel, apenas segurando o lápis, sem exercer maior esforço ou tensão sobre a superfície do papel. O braço foi ficando pesado, pesado e invadido por uma ligeira sensação de dor. De repente, ficou leve, como se fosse flutuar. Movimentou-se sozinho e sua mão começou a deslizar sobre o papel. Aquilo era novo para ela, uma verdadeira surpresa. Por alguns momentos ela ficou a observar o braço, a deslocar-se como se não fosse parte de seu corpo, e sim um objeto destacado e autônomo, que se movia com seus próprios recursos. A mão, contudo, não conseguia traçar senão rabiscos sem sentido. Ela ficou por um momento sem saber o que fazer. Em seguida, ouviu a voz do seu amigo que lhe recomendava segurar o lápis com mais firmeza. Feito isso, assistiu maravilhada
produzir-se ante seus olhos a primeira mensagem psicográfica, na qual seu amigo se utilizava de sua própria mão para dizer-lhe algo. Foi uma mensagem sucinta. Quando a escrita terminou, a mão tomou a iniciativa de abandonar o lápis sobre o papel e voltou à sua condição normal, ou seja, Regina reassumiu o comando sobre seus movimentos. Apanhou a folha de papel e leu o texto, com emoção e lágrima nos olhos. Ali estava escrito que ela se acalmasse. Era médium, sim, e tinha tarefas a realizar, mas não se preocupasse demasiado com o assunto. Precisava, de fato, frequentar um grupo para exercitar-se melhor. Procurasse alguém que conhecesse as obras de Kardec para pedir orientação. Desejou-lhe paz, abençoou-a em nome de Deus e assinou um amigo. Ela se sentiu mais segura. O amigo querido ali estava, atento e disposto a ajudá-la. Ela sabia que podia confiar nele. É uma nova experiência que a Regina teve. Graças a Deus, ela não desanimou e ela foi buscando novas alternativas. Muitos de nós acaba encontrando um desafio e abandona tudo. Ela foi, o próximo tópico é novas decepções. Ela foi buscando tudo e acabou encontrando dificuldades. Ela não conhecia. Logicamente que a mediunidade exercida dentro da doutrina espírita, dentro das obras de Kardec, é diferente de um centro de Umbanda, de um centro de Candomblé. São mediunidades diferentes, exercidas de maneiras diferentes. Então, ela foi orientada a procurar um centro kardecista que seguia as orientações, né, da doutrina espírita, da doutrina espírita cristã. E ela vai tentando até achar uma casa espírita. De vez em quando, lá na nossa casa, eu recebo uma mensagem via e-mail, que uma pessoa precisa conversar e pergunta quanto a gente cobra. Aí eu respondo, ó, você pode ir lá na terça, no sábado, tal, e a gente não cobra nada. Mas, mais de uma vez, essa semana mesmo, né? Alguém me mandou uma mensagem, aí eu falei, vai na terça, vai no sábado, tal, e a gente não cobra nada. É só a gente a gente pode ajudar da maneira que for preciso, né? Não tem cobrança. Porque existe muito esse negócio, né? As pessoas não têm essa noção, né? De uma diferença de uma coisa, de outra. Não sei se a pessoa vai aparecer lá, se ela vai conversar, não sei o que vai acontecer, mas eu falei, apareça, converse com a gente e tal, e não tem cobrança. Como também, alguns anos atrás, algumas pessoas que frequentavam um outro centro, né? E eles perguntaram para a gente quanto a gente cobrava pelos cursos. Eu falei, como é que é? Cobrar pelo curso? Não, a gente não cobra curso nenhum, não. Também eles frequentavam uma outra casa e todos os cursos que eles faziam, inclusive de mediunidade, de outras coisas, eram cobrados os cursos. Aí eu falei, não, aqui a gente não cobra, não. Não tem sentido a gente cobrar isso. Então, as coisas. Então, ela foi
ela chegou aí nesse centro, longe, num lugar distante, com todos os negócios. E por que que o mentor dela deixou ela chegar lá? Esse mentor também é sacana, não? Boa pergunta. Por que o mentor deixou ela ir lá? Boa pergunta. O sábio mestre saberá responder. Por quê? Por quê? Por quê? Ele mesmo ele já respondeu isso lá para trás. Porque ele respeita o livre-arbítrio da pessoa. Mas não era uma decisão errada. Ela nem sabia onde que ela estava indo. Ela estava Mas, buscando. então, ela falou agora aqui, mas eu vou sentar e vou sintonizar com o meu anjo de guarda. E vou perguntar para ele. Aí ela pensou, mas por que que eu não fiz isso antes? Tinha essas orientações, tinha essas intuições, tem essa voz, que sempre me orientou de maneira correta. Por que que eu não perguntei para essa voz antes o que eu tinha que fazer? A gente conhece um bom espírito por todas uma boa pessoa, esse bom mentor, por todas as orientações que ele dá e pelo respeito ao livre-arbítrio. Um espírito bondoso, ele sempre respeita a sua opinião. Ele não fala, ele não impõe o que você tem que fazer. A gente tem que decidir o nosso caminho. A gente tem que ter o nosso livre-arbítrio. A gente fala, eu vou seguir por esse caminho. Ela não perguntou para ele, não pediu ajuda. Quando ela pediu ajuda, ele falou, ó, procura uma casa, procura pessoas que conheçam as obras de Kardec. Mas ela foi atrás de uma pessoa que achava que conhecia a mediunidade, que era experiente, e ele foi deixando ela ir. Aí, no momento lá, falou, sai correndo. Talvez precisasse para dar um choque nela. Ele não deixou ela chegar até lá e depois sai correndo. Isso tudo foi muito bom para ela perceber a diferença. Ela tinha que chegar nesse consenso. E nessa situação não lhe faltou ajuda também. Foi uma experiência que ela viveu, da qual eu garanto que ela não ia se esquecer. Mas ela pôde fazer uma comparação entre uma coisa e outra e fez com que ela entendesse a diferença daquilo que ela estava buscando. Isso tudo, às vezes, é necessário para que a pessoa grave na memória o que é certo e o que não é, o que é para ela e o que não é. Mas ele respeitou o aprendizado dela, né? Esse livro aqui realmente é excelente, né? É sensacional. Gostei muito dele. Eu tenho uma identificação muito grande com ele. Ele traz muitos conhecimentos da mediunidade. Muitas vezes eu escutei algumas coisas e esse livro me mostrou um caminho melhor, um conhecimento mais interessante, né?
Por exemplo, sobre a parte anímica, por exemplo. Às vezes você, uma pessoa... Porque a gente tem que conhecer tudo, né? E às vezes a gente escuta de um médium experiente coisas que a gente precisa aprender, né? A gente tem que entender, buscar nos livros, buscar várias fontes. O próprio Kardec fala, né? Você tem que buscar várias informações e raciocinar, colocar sua razão para poder trabalhar. E a partir dessa análise do que você escuta, do que você lê, você vai formando o seu conhecimento. Porque você pode escutar... Uma pessoa pode ter uma convicção muito forte sobre uma coisa, e às vezes aquela convicção está errada. E nos vários anos de escutar os espíritos, né? Primeira vez que eu escutei um espírito desencarnado falar através do médium foi na Casa do Caminho. Antes não tinha, nunca tinha participado de uma reunião mediúnica. Mas toda vez que você escuta, né? Ou você pergunta assim, irmão, eu estou a fim de mudar de emprego. Por que você me orienta? Aí o espírito fala, reze, se liga ao seu anjo de guarda, se liga a Jesus, que a gente vai dar um bom conselho para você. Aí ele fala assim, mas ele não respondeu a minha pergunta. Mas não vai responder mesmo. É você que tem que tomar a decisão. Não é? Eu mudo de emprego ou não mudo de emprego? Senão, irmão, eu estou com uma dívida séria. Eu caso ou compro uma bicicleta? Decide você. Eu vou falar para você o que você vai fazer. Aí eu falo para você para casar, aí você vai falar, não, mas você responde aqui, não. Isso aqui, vai papá. Ou compra uma bicicleta e fura o pneu. Aí eu vou botar a culpa no espírito porque eu comprei a bicicleta e o pneu furou. Então, a gente tem que... O espírito, né, o mais elevado, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas se você pedir ajuda, ele ajuda. Mas as decisões são nossas. As decisões são sempre nossas. Porque a gente faz a decisão e assume as responsabilidades. Mas eles ajudam a gente a tomar as decisões. Mas não fala, faça isso. Porque a gente tem que saber decidir. A gente tem que crescer, né? A gente tem que aprender com as coisas, né? Se uma pessoa mais desenvolvida que a gente sempre pegar pela mão e levar pelos caminhos, a gente não aprende. A gente simplesmente não aprende. A gente precisa tomar as nossas decisões e, a partir das nossas decisões, a gente vai aprendendo, né? E vai se tornando uma pessoa cada vez melhor. Experimentalmente, a gente vai se tornando uma pessoa melhor. Posso falar? Sim. Então, é como a Sônia falou, né? Ela tinha que passar por essa experiência, por exemplo, da casa de Umbanda, até para ver outras formas de mediunidade ali sendo na prática, né? Mas ela já tinha outras experiências, né? Então, por isso, aí o anjo de guarda dela falou, agora vai embora, sai daí.
Porque isso parece que e é o que foi justamente o que a Sônia falou, né? Isso você ver o que é bom, mas por que eu não perguntei, né, para o anjo de guarda antes, né? Antes de eu, que eu falei, antes de eu conhecer a Casa do Caminho, eu fui fui na igreja, fui no catolicismo, fui na Umbanda, fui numa Umbanda meio estranha, que era de madrugada, assim, sabe, com a minha tia também. Mas eles tratavam a mediunidade ou a questão da epilepsia como algo assim que teria que ser arrancado, tirado, uma coisa, um sintoma, uma coisa que não era normal, que devia ser tratado, então vai ter que trabalhar, vai ter que trabalhar. Mas como é que é esse trabalhar? E tinha vários trabalhos, tinha tratamentos meio loucos, assim, eu falei assim, não está me respondendo, não está ajudando, não está acrescentando. Né? Parece até na época da igreja, quando você vai lá se confessar, nós não temos que saber, é mistério. Né? Então, quer dizer, ela precisou de ir nesse local, ver essas outras formas, né? E até aí na própria obra aí já mostra, né, que outra mediunidade dela, né, que onde o espírito tomou o braço dela aí mediunicamente, né, como acontece no Chico, né? Então, quer dizer, e o anjo de guarda falou, deixa ela ir, né? Deixa ela aprender um pouquinho mais, ver que tem formas diferentes aí, né? Tem as influências mediúnicas, né? Então, você aprende, a gente aprende muito com tudo isso, vivenciando, né? E sentindo também, né? Inclusive. É só isso que eu queria falar. O que eu percebi quando ela foi lá, e o que ela sentiu, o que atuou nessa hora foi o discernimento do conhecimento que ela tinha adquirido vendo os livros. Então, ela recebeu umas instruções através dos livros, onde ela recebeu as informações corretas, e chegando lá, nada conferia. Então, ela não quis ficar porque não condizia com aquilo que ela estava aprendendo. Por isso, ela achou que não era certo ela ficar lá. Então, isso foi bom porque ela usou o discernimento adquirido através de tudo aquilo que foi colocado para ela através dos livros que ela leu e da ajuda que o Espírito deu através desse conhecimento. Então, né? Tudo isso valeu. Foi bom porque ela pôde pôr em prática o discernimento que ela adquiriu. Foi por isso que eu creio, né, que foi por isso que ele deixou ela ir, para que ela usasse esse momento de discernimento mesmo, né? Aí ela voltou, porque ela viu que não condizia com aquilo que ela aprendeu. Penso eu. É isso aí. E a gente sabe que existe dentro dos centros, a gente tem lá os centros de Umbanda e centros de Candomblé. São coisas diferentes. Mas mesmo dentro dos centros de Umbanda, às vezes existe confusão entre eles. Então, eu já li livros, por exemplo, que
Estava escrito o espírito foi entrar num centro e estava na porta. Centro de Umbanda. Aí quando o espírito entrou na casa, ele falou, isso aqui não é Umbanda, isso aqui é Candomblé. São trabalhos diferentes. Eu nunca fui no centro de Umbanda, nem de Candomblé. Mas, através O, dos o, o livros, meu, o o meu pessoal início fala as diferenças. Fala, Senhor. o meu início de adolescência, desde a adolescência, ele foi Umbanda, meu primeiro contato. Então, eu fui de Umbanda, 12 anos. Então, a minha família, minha mãe, foi intermédio de minha mãe, meu. E, 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 mas sempre li muito sobre o kardecismo lá. E na Umbanda, realmente, ela tem assim, ela tem a gestão não é igual como um código que existe no kardecismo, porque ali no kardecismo você negócio que é um código, né? É um compilado, né? Ele é um compilado. Então, isso ele facilita muito a que várias casas diferentes tenham uma proximidade muito maior na realização dos seus trabalhos e de tudo mais que isso tem. Na Umbanda, como ele não tem muito isso, então ele tem uma variabilidade maior. E às vezes tem até casas que, infelizmente, elas não são, né? Porque a prática mediúnica é uma coisa, a destinação da prática é outra, né? Então, pode existir a prática mediúnica, e muito forte, muito forte. A questão é que, na forma de como isso é codificado, porque ela teve um outro motivo de nascimento, das suas raízes, dos seus radicais, de onde eles vieram, que são até alguns que são muito profundos, que eles vieram daquelas... Me faltou a palavra. Da África. Não, sim, porque a gente sabe que veio, mas antecessor disso, Então, mas o candomblé é de origem não africana. é elemental, A é o Umbanda é de término, origem brasileira. sim, é que a A Umbanda Umbanda é ela uma tem um religião sincretismo, brasileira. ela tem um A, sincretismo. o, Ela tem um sincretismo católico e espírita. Ela junta esses três. Ela tem isso. O candomblé, não. Ela já é algo muito mais ancestral, mas está me faltando a palavra. O reino animal vegetal. Isso. É da natureza, né? Tem muita, Eliana, tem. muitos Imagina elementais. como e a gente imagina como algo primitivo, mas não é. Mas ela tem aquele radical e naquelas energias que existem. O radical que eu falo não é de radicalismo, não. É da sua início, da sua essência que ela vem. Gente, Mas tudo isso, qual que é o raio da palavra? Eu não consigo lembrar. Fala, Roberto. Roberto, fala. Eu ouvi um historiador o mês passado, acho, e ele falou que o candomblé surgiu mesmo no Brasil, no Rio de Janeiro. Ele não veio formado de um outro lugar, ele se formou no Rio de Janeiro. Agora, a Umbanda veio do bandos, daquela raça de negros da África, os bandos que trouxeram a Umbanda. Eles chamam Umbanda porque é por causa dos bandos, né? Entendeu? Não é invertido. Assim eu ouvi o historiador falar no Canal 2 sobre a história de religiões. Então, mas parece que é exatamente o contrário. O Ao candomblé, contrário, que eu ouvi falar também. ele tem origem africana. Então, as pessoas que vieram da África trouxeram as tradições. E Mas essa divisão... das tradições que eles trouxeram da África, trouxeram essa parte do candomblé. A Umbanda me parece que é o seguinte: no início do espiritismo no Brasil,
O Espiritismo foi uma doutrina muito elitista. Só as pessoas da elite faziam parte do Espiritismo. Então, as pessoas mais simples não conseguiam entrar na doutrina espírita, que hoje não tem isso. Mas no Gente, início do Espiritismo, o Espiritismo era muito elitista. E para abranger as pessoas mais simples, o mundo espiritual criou a Umbanda. Eu tenho uma doutrina brasileira para abraçar as pessoas mais simples. Então, existem muitos centros de Umbanda, verdadeiro, Umbanda mesmo, não Candomblé, Umbanda, que leem os livros de Kardec. Logicamente que se você tem lá todas você já é da Umbanda, né? E você tem o livro de Kardec, você acaba se desenvolvendo um pouco mais, conhecendo mais a doutrina. O Candomblé tem os orixás e tudo mais, é uma coisa que é realmente da cultura africana. E como o Sandro falou, o importante é o que você faz com a mediunidade. Então, uma casa séria, um espírito sério, ele fala, ó, me ajuda. Aí ele fala, eu vou ajudar. Ou, não, eu vim aqui porque eu quero prejudicar a pessoa. Tudo bem, a gente prejudica também. Ah, eu quero trazer meu amor de volta. Peraí. Ah, a gente ajuda a trazer o seu amor de volta. Isso é uma coisa boa? Uma coisa maravilhosa. Eu vou, né, pedir para o Espírito fazer uma pessoa contra o livre-arbítrio dela a gostar de mim. Que coisa maravilhosa, né? Eu vou forçar alguém a gostar de mim através de obsessão. Então você fala, eu gostaria que a pessoa que eu amo seja obsediada para que fique do meu lado. Olha que coisa, mas o meu amor é muito grande, não? Eu gostaria que a pessoa que eu amo seja uma pessoa obsediada. Então, existem várias formas diferentes, né? Então, um bom espírito vai fazer boas coisas. É como o Divaldo sempre fala nas palestras. Se eu amo alguém, eu quero o bem da pessoa ao meu lado ou não. Então, se eu amo uma pessoa, eu quero que a pessoa seja feliz, independente se ela está do meu lado ou longe de mim. Eu quero o bem da pessoa. Isso aqui é o correto, né? Eu não vou forçar ninguém contra a vontade dela. Lembrei da palavra. É o reino védico. Ele vem... que são coisas profundas, viu? A gente imagina que um mundo Nunca ouvi falar. Nunca ouviu falar? Imagine um reino, um planeta, em que o homem ainda não lá habita. Ou quando habita, é muito espaçadamente. 40 mil anos aqui atrás. Gente, imagina, é um mundo selvagem? Então, não necessariamente. Tem um mundo, ele realmente é assim. Mas acima dele, as potencialidades da engenharia celeste, das grandes genialidades que vão criando e modelando ali o mundo, ele tem uma coisa assim absurda, né? De intelecto e de bondade e de elevação, que existe tudo aquilo. Então, todos esses mundos, eles possuem isso. Só que cada mundo tem a sua sintonia e tem a sua camada de desenvolvimento e de evolução, tal qual ela precisa existir para aquele grau da sua escola. Numa época, nós éramos animais. E nas nossas transições, como que era? Quem administra a coisa toda?
A administração ela é igual? Não, ela não é igual, elas são diferentes, mas existem grandes administrações. Então, esse tempo, o candomblé, ele veio dessas religiões bem mais antigas e estão ligadas a esses resquícios que existia do mundo védico que existia, tá? A gente sabe aqui que aí tem que juntar a Gênese, né? Tem que voltar lá no nosso livro lá da Gênese, depois dar uma olhada nos outros livros. É complicado. Mas então ele está ligado mais a isso, a essas entidades, que aí você corporifica da forma como, às vezes, você mistifica, né? Da forma como você é capacitado a chegar a dar aquele tipo de entendimento. Daí que vem esses radicais, da onde que vem esses inícios dessas religiões. E que existem, tá, gente? Hoje em dia, mesmo no mundo e no ano como nós estamos assim, nós ainda temos grande parte ainda de uma grande gestão de reinos animais e vegetais que nós temos aqui. Tá? Sim, esses Tem Então, espíritos. por isso que eles trabalham muito, muito, muito com essas energias da natureza. Vocês não têm ideia. É uma coisa... É que a gente mistifica, mas é uma ciência absurda. Então, a gente vai estudar nesse livro, né, toda a parte mediúnica, né? E como foi dito aqui, a mediunidade tem que ser santa e deve ser santamente exercida. Então, se você usa a mediunidade de maneira correta, seja num centro kardecista, você entra no centro de Umbanda, você entra dentro de uma igreja católica, seja numa igreja evangélica. O importante é o que você está fazendo correto. Então, existe boas ações, bons trabalhos nos vários lugares. Assim como tem centros espíritas, kardecistas, que as pessoas... Nós somos imperfeitos. Então, não é porque eu estou no centro espírita kardecista que eu estou coberto de razão. Né? Várias e várias vezes, dentro da nossa reunião mediúnica, um espírito vem lá e fala, ó, vocês são tudo trouxa. Me segue, que eu vou deixar todo mundo rico aqui. A gente ouviu isso muitas e muitas vezes. Um espírito, né, falou, ó, se vocês me seguirem, fizerem o que eu falo, o que eu vou falar, vocês vão ficar tudo rico. Se a gente pensasse no dinheiro e falar, ó, sim, me dê a receita para eu ficar rico e perder a minha encarnação. Né? E a gente, simplesmente, esses espíritos, a gente foi lá e tentar ajudar e falou, não, a gente não quer, a gente não quer a sua ajuda, a gente quer te ajudar. E isso vai acontecendo. Mas a gente vai entender no livro a forma, né, de como funciona a mediunidade dentro de um centro equilibrado, um centro espírita kardecista equilibrado. E é interessante o livro porque ela traz experiências, não é uma parte teórica só. Então, o Hermínio, ele acaba falando da parte teórica, traz coisa de Kardec e tal, mas ele vai trazendo exemplos práticos que ajudam a gente a enxergar melhor a mediunidade. E como todo mundo aqui, ó, é médium, então a gente vai se aproveitar bastante desse livro. Nossa, eu achei esse livro aqui sensacional. Eu falei, nossa senhora. E tem coisa que eu fico assim, minha adolescência, coisa da minha adolescência, que eu fico olhando assim, falo, meu Deus, igualzinho. Não tão intenso quanto a nossa amiga aí, né? Não chega nem perto, mas dá para lembrar de muita coisa. Bom, quem muito gostaria de fazer a prece sensacional. de encerramento? Eu só queria acabar de falar que um livro que explica bem essas transições, né, dos mundos, é aquele Evolução em Dois Mundos,
no reino animal, vegetal? Como que... Só isso. Tem um livro que eu sempre falo, gente, ó, mas eu queria um dia pegarem esse livro. É que eu não sei se ele vai ter uma cópia PDF. Os Animais Merecem o Céu. É sensacional. Ele vai falar muito dessa mecânica. Vocês vão, assim, rapaz, fiquei besta do livro ali. É muito legal, é bacaninha. É bacaninha. E quebra um monte de paradigma que a gente tem. Justamente porque ele vai falando das reencarnações dos animais e como que funciona. E como é o processo. É uma coisa, assim, sensacional. Voluntários para o encerramento, para esse encerramento. Ângela. Agradecendo a Deus, ao nosso Pai, ao Mestre Jesus, por mais esta bendita oportunidade de estarmos estudando sobre a mediunidade, sobre o nosso comportamento terreno. Nós pedimos que nós tenhamos o discernimento correto de tudo aquilo que for mencionado, for nos dado, que isso é um presente. Então, que nós saibamos absorver da melhor forma e que nós saibamos aplicar esse entendimento, entendendo todas as dificuldades que nós temos e que nós possamos seguir essa doutrina bendita para poder trabalhar no bem, conforme orientações do nosso Mestre Jesus. E assim nós encerramos a aula de hoje, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Roberto, quer falar alguma evidência boa? Hoje, Lourenço, a gente vê luz para tudo quanto é lado. Então, não apareceu nenhum personagem, mas a iluminação está enorme. Então, é luz, 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 cheio de luz aí. Luz clara, luz azul clara, azul forte, é um monte. Foi assim até o final. Graças a Deus. Eu tive uma percepção. É como se nós estivéssemos com um capacete, numa luz amarelo claro, e esse capacete estivesse ligado, não sei, a uma fonte de luz, assim, de energia, né? Mas era para o estudo, para o entendimento do estudo, né? Para iluminar nosso cérebro, assim, aumentar a nossa percepção, assim, tá ligado mais a isso, né? Ou a espiritualidade superior. Todos nós. Foi isso que eu senti. Então, boa noite a todos. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite. Tchau, Vou chegar atrasada. Boa noite, Flávio. Boa noite, André.